Muitíssimo boa noite, estamos começando a nossa cabine de descompressão. Galera, é isso mesmo que vocês leram aí. Deu muita discussão durante o cabine de descompressão entre Davi Brito e o quarto eliminado, Fernando Sampaio, que acabou aí saindo para a Ioná e também a Rayane, se tornando o menos votado desta roça. Mas tudo se iniciou quando o apresentador Lucas Selfie perguntou para Fernando se as atitudes grosseiras que ele teria tido com as mulheres lá dentro teria contribuído para a sua eliminação. E Lucas iniciou o bate-papo dizendo o seguinte: Fernando, boa noite, seja bem-vindo. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é se suas atitudes com as mulheres lá dentro foi de forma estratégica ou porque esse é somente o seu comportamento habitual aqui fora. Ou você estava atuando o tempo todo? Será que isso não contribuiu com sua eliminação? Disse o apresentador Lucas Selfie, iniciando o bate-papo do cabine de descompressão. Fernando surtou quando o Lucas aí fez esse tipo de pergunta e acabou rebatendo o apresentador na mesma hora. E ele disse o seguinte para o apresentador: Lucas, eu não sei por que você está me fazendo esse tipo de pergunta. Eu só agi daquela maneira lá dentro porque elas ficavam me confrontando o tempo todo. Eu não tenho sangue de barata. Não é porque uma mulher que eu vou baixar minha cabeça não. Até porque eu também não baixei minha cabeça para os homens lá dentro. Eu enfrentei o Nizam, enfrentei o Chay e eu não tenho medo de nenhum deles. Agora voltando ao assunto das mulheres, pelo visto, a produção só mostrou o lado delas, né? Porque pelo seu tipo de pergunta, é como se só eu tivesse agido de maneira errada e elas tivessem saído como as santinhas, mas não foi exatamente isso que aconteceu. Lucas, você já participou de reality show e você sabe muito bem que quando você está lá dentro, os ânimos não é a mesma coisa de quando você está aqui fora. Eu participei do Power Couple e também participei da Fazenda e realmente tem horas que você não se controla. Porque as pessoas jogam muito sujas com você lá dentro em busca do prêmio. Então, o que eu fiz com elas foi somente se defender. E não me arrependo nem um pouco das minhas atitudes que eu tive com elas lá dentro. E sobre o motivo da minha eliminação, sinceramente, eu acho que não foi isso. Porque eu fui com duas pessoas fortes para a roça. A Ioná, ela não é planta, a Rayane também. Então, isso deve ter pesado na minha eliminação. Não venha querer colocar coisas onde não existe. Até porque isso que você está falando aqui, ô Lucas, é uma acusação muito grave. E eu posso estar acionando você judicialmente por esse tipo de atitude que você está tendo comigo aqui. Aliás, eu não duvido nada que vocês aí, juntamente com esse Carelli, tenham manipulado para me sair. Porque o Carelli, ele já é conhecido de outras temporadas. Quem manda, quem fica e quem sai é ele. A gente sabe que o público somente fica votando à toa, porque o Carelli ele tem seus preferidos lá dentro. Então, Lucas, eu acho bom você ficar bem pianinho quanto a isso, porque eu sei de muita coisa quanto ao seu chefe, Rodrigo Carelli. E não me faça falar aqui, disse aí Fernando, tomando essa atitude gravíssima contra Lucas Selfie e também o diretor-geral Rodrigo Carelli. Mas Lucas não baixou a cabeça e rebateu Fernando dizendo o seguinte: Fernando, primeiramente, eu quero pedir para você que você me respeite e respeite a produção desse programa. Você sabe que após essa atitude que você teve aqui, o seu contrato pode ser cancelado a qualquer momento, né? Porque isso é uma quebra de contrato. Nós, da produção da Fazenda, somos pessoas muito sérias. E quanto à manipulação sobre votação que você citou aí, existe empresas auditoriais que fazem essa contagem de votos. Então, o que você está falando aí, você está colocando em xeque a credibilidade dessas empresas. O que eu falei para você aqui no início e o que eu estou afirmando para você agora é que você foi eliminado por conta das suas grosserias que você teve com as mulheres lá dentro. Não sei se você sabe, mas esse programa ele é composto por mais de 70% que são mulheres. Então, elas tiveram sororidade uma com as outras que estavam lá dentro. E foi isso que aconteceu. Você é um cara covarde que não tem respeito algum com as mulheres. Se eu fosse você, eu teria vergonha e admitia o meu erro e pedia desculpas para o público. Agora, você tentar justificar aqui e dizer que não aconteceu nada demais, aí você já está mentindo para si mesmo. Você tem que reconhecer o seu erro. Você errou feio.
E é por isso que você está dando essa entrevista aqui hoje. Admita o seu erro, Fernando, que é o melhor que você faz. E tenha mais respeito, porque senão eu chamo os seguranças e te tiro daqui. Eu não sou a Gabi e nem muito menos a Tamires para você querer levantar a voz para mim não. Eu exijo respeito. Disse aí Lucas Selfie e ficou aquele climão aí durante a entrevista com o eliminado Fernando Sampaio. Fernando também não se calou e rebateu Lucas novamente e disse o seguinte: Lucas, eu estou tentando manter a calma com você, mas o que você falou, você está induzindo ao público a querer me passar como errado. Eu quero que vocês mostrem os dois lados da moeda, porque eu fiz o que eu fiz com a Tamires, joguei aquele copo d'água na cara dela, porque ela veio tocar em um assunto que foi muito sensível para mim. E é como eu falei, eu já estava no meu limite. Tanto fazia ser a Tamires como qualquer outra pessoa lá dentro, eu iria ter essa mesma atitude. Eu sou automático. Eu reconheço que eu errei no momento que eu joguei água na cara dela. Mas o que ela fez antes para mim tomar essa atitude, vocês não falam. Então, para mim, o que leva a crer é que vocês mostraram somente o lado delas. E eu acabei saindo como errado nessa história. Disse aí Fernando, mais uma vez, tentando se defender após Lucas Selfie o chamar de covarde por ele ter essas atitudes com as mulheres. E Lucas disse o seguinte: eu quero encerrar esse assunto com a Tamires com um recado que uma pessoa pediu para me mandar aqui para você. Ele acabou aí gravando um VT, já que você, durante suas discussões com a Tamires, acabou falando o nome dele várias vezes lá dentro. E ele pediu para mandar esse VT para se defender. Então escute aí a mensagem dada por Davi Brito, um dos campeões do BBB. Disse aí Lucas Selfie mostrando o VT de Davi mandando um recado para Fernando. E no VT, Davi disse o seguinte: primeiramente, boa noite. Fernando, aqui é o Davi, da Bahia. E eu quero que você saiba que você é um covarde que só levanta a sua voz para as mulheres. Você toda hora tentou me descredibilizar lá dentro, mas eu, no momento que eu estava confinado no BBB, eu nunca agi de maneira covarde como você agiu com a Tamires e também com a Gabi. Você participou de 2 reality shows e todos dois você agiu da mesma maneira com as mulheres. Você é um covarde, mas saiba, se um dia eu topar com você no meio da rua, nós iremos se resolver. O que eu tenho para dizer para você é isso aí. Tire o meu nome da sua boca suja. Você nem me conhece e nem eu conheço você e nem pretendo conhecer. Mas um dia a gente se vê por aí e você me aguarde. Disse aí Davi Brito mandando um recado diretamente para o ator Fernando Sampaio. Pessoal, e vocês, o que acharam da eliminação de Fernando? Comente aí abaixo, pois sua opinião é de extrema importância para nós.